Então, pessoal, um bom dia a todos e a todas, né? Vamos dar início, então, à defesa da dissertação do mestrado, né? Intitulada Estratégia de Gerenciamento pelo lado da demanda, aplicadas aos consumidores comerciais, considerando a inserção de geração distribuída e análise tarifária, de autoria, então, da aluna Itauana Giongo Remonte. Gostaria de agradecer, né, a disponibilidade, o aceite da participação dos membros externos, então, o professor Paulo, a professora Laura. Então, o professor Paulo é professor e pesquisador do ITChip, Escola Politécnica da Universidade da Vale do Rio dos Sinos, do Unicinos, doutor em Engenharia Elétrica aqui pela UFSM em 2014, mestre também aqui pela UFSM em 2019 e graduado pela Unicinos em 2004. Tem experiência, né, vasta na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em distribuição de energia elétrica, onde atuou, né, na Certare de Energia de 98 a 2005, na Rio Grande Energia RGE de 2005 a 2009 e na CE Distribuidora, né, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, de 2009 a 2015. As principais áreas de atuação nesse período foram planejamento e operação de sistema de distribuição, proteção, regulação e controle de tensão, eletrificação rural e projetos de pesquisa e desenvolvimento. Atua como docente da Unicinos desde 2010, no programa do PPG desde 2005, na pós-graduação em Engenharia Elétrica, né, da Unicinos desde 2005 e na Engenharia Mecânica desde 2019. É o atual coordenador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Sistemas Elétricos de Potência, o GCEP, e atua, então, na rede de pesquisa sobre geração distribuída, como pesquisador em projetos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT-GD, e suas áreas de interesse então, são automação e redes inteligentes, sistemas embarcados, tecnologias para a saúde, simulação, qualidade de energia, indústria 4.0, certificação rural, fontes renováveis e recursos energéticos distribuídos. Então, muito obrigado, Paulo, pelo aceite, né? E dá para ver aí pelo vasto currículo, tanto acadêmico como profissional, com certeza vai estar contribuindo aí com o trabalho final, né? E a revisão depois da defesa. Também temos então, como convidado, né, a professora Laura, aqui da Federal Santa Maria. Ela é professora adjunta então, da UFSM no campus Cachoeira do Sul. Possui graduação em Engenharia Elétrica então, pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, né, em 2012. Unijuí, né, isso, né, Laura? Mestrado então, em Engenharia Elétrica então, pela UFSM em 2014 e doutorado aqui em 2018. Atua como coordenador e pesquisador de projetos de P&D ANEEL, junto com empresas do setor elétrico. Também atuou como professor então, na Unijuí, né, no curso técnico e no curso técnico de eletrotécnica da Escola Estadual, 25 de julho. Tem uma experiência aí na área de engenharia elétrica, em sistemas elétricos de potência, atuando principalmente nos sistemas de geração distribuída, confiabilidade, operação e planejamento de sistemas de distribuição. A Laura também acho que atuou nesse tema, um tema bem direto aí, acho que no mestrado, né, Laura? Então, por isso que também foi um convite aí de ambos aí, em função da pertinência com o tema. Eu vou passar a palavra para você, então, Ana, tu vai ter 50 minutos para fazer a apresentação, para estar monitorando aqui, e depois passamos para a fase da arguição. Então, a palavra está com você. Então, primeiramente, bom dia a todos. Também gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês em se propor a contribuir com esse trabalho, em ler ele para poder contribuir e para a gente poder aprimorar também esse estudo. Então, o título do meu trabalho é Estratégias de Gerenciamento pelo lado de demanda aplicadas aos consumidores comerciais, considerando a inserção de geração distribuída e análise tarifária. Então, eu separei em 3 etapas essa apresentação. A primeira etapa com a introdução, motivação, justificativa, os objetivos gerais e os específicos, uma breve revisão bibliográfica do conceito de GLD, com as categorias, e também, brevemente, as 6 estratégias de GLD. Depois, a segunda etapa, eu apresento a metodologia, que é a parte mais importante, que são a aplicação as aplicações dessas estratégias selecionadas para esse determinado estudo. Apresento análise de perfil de carga, então. Apresento três, que é a só do sistema, e as outras que são a partir das estratégias de LD. Depois, a análise tarifária. As estratégias escolhidas, como eu já comentei, foram 2. A inserção de geração distribuída e, por fim, a análise dessas simulações. A terceira etapa, então, eu apresento o estudo de caso, eu falo um pouco do parque tecnológico, que foi o consumidor, que foi esse consumidor comercial, ele se enquadrou dentro dessa faixa de consumo. Então, a gente pôde fazer esse estudo,
bem focado e aplicando essas técnicas com mais precisão também. Depois a relação, brevemente, só a relação de todas as simulações, e por fim a conclusão, com a análise das simulações, a conclusão do trabalho, a sugestão de trabalhos futuros e, por fim, a revisão bibliográfica que consta nessa apresentação. Então, a motivação e a justificativa desse trabalho é fazer com que essas novas tecnologias que estão surgindo, elas possam agregar os smart grids, elas possam vir para agregar essas redes elétricas inteligentes, fazendo com que tenhamos um sistema mais transparente, que ele seja mais prático e que, ao mesmo tempo, também a gente não perca essa questão da sustentabilidade. Com isso, a gente percebe que essas estratégias, a aplicação dessas estratégias, precisa de um planejamento para que elas sejam implementadas, fazendo com que há uma otimização nesse sistema. Então, com isso, tu consegue, é uma via de mão dupla, há benefício tanto para o consumidor quanto para a concessionária também. E a partir dessa otimização, a gente consegue reduzir custos, a gente consegue também ter uma maior viabilidade técnica e fazendo com que a inserção dessas novas tecnologias faz com que o sistema elétrico tenha um maior aproveitamento e que ele funcione com mais fluidez. Então, os objetivos gerais é avaliar, através dessas técnicas de gerenciamento pelo lado de demanda, a questão econômica e técnica também, fazendo com que a criação dessas estratégias sejam utilizadas de uma forma sustentável e eficiente para todo o sistema elétrico. Com isso, também, a gente tem como objetivo geral a análise dessa inserção de geração distribuída. Nesse trabalho, foi focado mais na energia solar, devido à cidade de Santa Maria, que é onde está o nosso estudo de caso, juntamente com o gerenciamento dessas cargas e o armazenamento de energia que a gente utilizou as baterias. Também foi, como objetivo geral, a gente utilizou a análise tarifária do consumidor comercial, então a gente se deteve apenas no grupo A. Foi utilizada a tarifa verde e a tarifa azul. Os objetivos específicos, então, foi considerado em todas as simulações a inserção da geração distribuída conectada diretamente à rede, então não trabalhamos com apenas o sistema off-grid. Foi simulado todo ele no software Homer para a gente poder ter uma maior visibilidade da aplicação dessas técnicas. Juntamente, o objetivo específico foi analisar esse consumidor comercial para a gente determinar as estratégias que íamos utilizar, juntamente com a análise tarifária do grupo A. Com isso, a gente modelou as curvas típicas do consumidor comercial e, analisando essas curvas, a principal curva típica, a gente conseguiu depois fazer uma aplicação das curvas típicas com as estratégias de GLD. E, por fim, o objetivo específico foi simular essa relação dessas análises que foram compostas do estudo de caso do consumidor. Então, o gerenciamento pelo lado de demanda, ele, como eu já comentei, ele tem como objetivo principal analisar esse sistema desse consumidor, para depois a gente poder fazer um planejamento e para a gente poder implementar essas técnicas no sistema do consumidor comercial. Então, por parte da concessionária, eles têm como principal objetivo reduzir no horário de pico, porque é quando o sistema da concessionária está mais sobrecarregado, para fazer com que o sistema se torne mais eficiente, para que o sistema garanta uma estabilidade na rede elétrica. Por parte do consumidor, o gerenciamento pelo lado de demanda também tem por objetivo diminuir nivelar essa curva de carga, diminuir no horário de pico também, mas o principal objetivo é fazer com que o consumidor tenha uma maior autonomia e que ele
e que com isso ele consiga ser mais prático na tomada de decisão, que ele consiga otimizar o próprio sistema e otimizar ele. Então, fazer com que para o consumidor também seja mais viável a aplicação dessas técnicas. Então, GLD pode ser de forma direta, a tomada de decisão por parte da concessionária, ou de forma indireta por parte do consumidor, essas tomadas de decisões, através de mudanças de hábitos, de mudanças de aparelhos. Aí tudo depende do sistema elétrico que o consumidor possui para a gente poder fazer o planejamento e fazer a aplicação dessas técnicas. Então, as estratégias de gerenciamento pelo lado de demanda: conservação estratégica, substituição de equipamentos mais obsoletos por equipamentos que tragam uma nova tecnologia. Essa estratégia pode ser no horário de pico, mas também pode ser fora dele, porque quando substituindo os equipamentos, tu também, de alguma forma, tu consegue otimizar o sistema, ele em todos os horários dessa curva de carga. Crescimento estratégico da carga, então é a substituição de equipamentos que utilizem fontes não renováveis, como combustíveis fósseis, por equipamentos elétricos ou por equipamentos que também possuem umas novas tecnologias. Curva de carga flexível, então essa estratégia tem como principal parâmetro a confiabilidade, a oferta e a demanda. Então ele preza mais pela qualidade do serviço, variando conforme a tarifa. Preenchimento de vales. Essa estratégia procura incentivar a tornar a curva de carga fora do pico também. Então, não só no pico, mas fora do pico, fazendo com que a curva de carga tenha uma maior conformidade entre ela. Também ela preza muito pelo horário da energia, da tarifa horária mais barata. Então, essa estratégia, dependendo do consumidor, ela é muito válida. Deslocamento de carga, ele preza pelo gerenciamento e esse sim, ele preza mais pelo deslocamento da carga no horário de pico para fora pico. E a redução de pico é o controle direto da carga na redução de ponta, né? Então, a metodologia proposta, que é o principal objetivo do trabalho, que é a aplicação dessas estratégias escolhidas para o trabalho. Então, eu vou apresentar o perfil de carga, as tarifas horárias, as estratégias de gerenciamento pelo lado de demanda escolhidas para esse estudo de caso, a inserção da geração distribuída, o software Homer, que foi utilizado para as simulações, e, por fim, a análise das simulações. Então, perfil de carga. Esse é o perfil de carga do consumidor comercial. Em cinza são os dias úteis, em amarela são os finais de semana. A gente percebe que esse consumidor ele não tem uma característica muito significativa no horário de ponta, dado o perfil dele, né? Então, dado isso, a gente utilizei o gerenciamento pelo lado de demanda como estratégia de conservação estratégica. Nessa próxima curva de carga, a gente percebe que houve uma diminuição na ponta também, e também a gente percebe que, de alguma forma, no horário das 8 até as 5 horas, 6 horas, a curva se permanece mais ou menos parecida com a do sistema sem a aplicação dessa estratégia, porque a estratégia aplicada de conservação estratégica, o que foi modificado, os equipamentos se detêm a partir das 18 horas até as 6 da manhã, 7 da manhã. A próxima curva é a curva de carga com a estratégia de gerenciamento pelo lado de demanda de preenchimento de vales. Então, essa aqui, a gente já consegue perceber que, de alguma forma, a gente já conseguiu modificar de forma significativa a curva de carga com a aplicação dessa estratégia de GLD. Então,
a gente percebe que a diferença das duas estratégias, e mais adiante a gente vai apresentar os benefícios tanto de uma quanto de outra. Aqui eu trago as tarifas horárias. Esses são os valores tarifários atualizados pela concessionária RGE, que é a que comanda a região de Santa Maria hoje. Então, para esse estudo de caso, foi utilizado apenas a tarifa verde e a tarifa azul. É importante lembrar e comentar que na tarifa verde o preço de consumo é diferente, mas o preço da demanda é igual. Já na tarifa azul, o preço de consumo é diferente ponta e fora ponta, mas também é diferente no preço de demanda. De ponta e fora ponta já tem uma diferenciação. Essa é a parametrização no software com a tarifa verde, considerando o preço de consumo e o preço de demanda. E depois, aqui é a parametrização no software de simulação com a tarifa azul, o preço de consumo com o preço de demanda que foi utilizado para as simulações. Então, as estratégias, eu já dei uma comentada brevemente. A gente utilizou conservação estratégica. A gente substituiu equipamentos mais antigos por uma nova tecnologia. Nessa estratégia, foi considerada a substituição apenas da iluminação externa do parque tecnológico. Então, eu considerei a substituição de 20 luminárias vapor de sódio 250 watts por luminárias LED 150 watts. Então, por isso que a curva de carga com a estratégia de conservação estratégica, a gente percebe a diferença a partir das 18 horas até as 6 horas da manhã. E não nos horários das 8 ao meio-dia, por exemplo. Já o preenchimento de vales, a gente buscou estratégias para a gente conseguir deslocar justamente nesse horário que o sistema é mais sobrecarregado para esse consumidor comercial. Então, a gente aplicou algumas técnicas, alguns desligamentos de equipamentos, a gente foi tomando determinadas medidas para fazer com que essa curva de carga pudesse ser mais uniforme durante o dia. E com isso também a gente considerou a questão tarifária, né? Que é um dos benefícios do consumidor comercial, que ele consegue ter essa tarifação horária. Então, foram utilizadas essas duas estratégias para o trabalho. A inserção de geração distribuída, como eu comentei anteriormente, todas as simulações a gente considerou essa inserção de geração distribuída, também é considerada como uma estratégia de gerenciamento pelo lado de demanda. Então, com isso, a gente utilizou fonte solar para geração de energia elétrica, os conversores e, como armazenamento, a gente utilizou baterias também. Então, a geração distribuída, ela faz com que a gente tenha um sistema mais sustentável e a gente também consegue, de alguma forma, controlar o consumo, a geração, de forma mais autônoma. O consumidor consegue ter esse gerenciamento, ter esse controle, fazendo com que ele tome decisões mais precisas de acordo com a necessidade dele. Então, os parâmetros das simulações utilizados, as estratégias de geração de GLD, os dados econômicos, a gente utilizou 25 anos, considerando uma vida útil do projeto de 25 anos, com uma taxa de juros anual de 4%. Como recurso natural, foi utilizado a radiação solar do município de Santa Maria, que é onde está nosso estudo de caso, e a temperatura mensal do ano de Santa Maria. As tecnologias de geração distribuída, foi utilizados painéis fotovoltaicos, baterias e conversores, para o inversor de corrente contínua para corrente alternada. E
também análise tarifária do grupo A, tanto do horário de ponta quanto de fora a ponta, da tarifa verde e da tarifa azul. Então, o Parque Tecnológico, vou falar brevemente dele, ele tem como objetivo o ensino, a pesquisa e extensão nele próprio, e de alguma forma ele tem como objetivo abranger as 8 instituições de ensino de Santa Maria, fazer com que há um incentivo, há um impulso das instituições procurarem esse espaço para poder, de fato, aplicar o ensino, a pesquisa e extensão. Tem como área prioritária a tecnologia de informação e comunicação, defesa aeroespacial e agrotecnologia. Se a gente perceber, de alguma forma, essas áreas, a gente está todo momento em contato com elas, todo momento inseridos nelas. O espaço consta com 97 módulos, entre restaurantes, auditórios, espaços em comuns, os laboratórios de simulação, o de informática e também o de prototipação. Essa foi a conta de energia elétrica utilizada para esse estudo. Então, foi utilizado como referência a conta de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2021, tanto do consumo de ponta, fora ponta e da demanda. A relação das análises de simulação, então, do estudo de caso, como foi feito? Os parâmetros de simulação, então, eles foram determinados, eu já comentei anteriormente. A partir disso, foi montada uma relação de análise. Então, a primeira aplicação foi da rede com a tarifa verde e apenas geração distribuída. Segunda foi a rede, a tarifa azul com geração distribuída. O terceiro caso é a rede com tarifa verde, geração distribuída e aplicação da estratégia de gerenciamento pelo lado de demanda com conservação estratégica. A quarta é a rede, tarifa verde, geração distribuída com estratégia de GLD de preenchimento dos vales. Depois, a gente alternou a tarifa. Ao invés de verde, a gente passou com a rede, tarifa azul, geração distribuída com estratégia de conservação estratégica. E, por fim, a gente utilizou a rede, tarifa azul, geração distribuída com estratégia de preenchimento de vales. Então, o primeiro estudo de caso, a primeira aplicação dessas estratégias, nesse consumidor comercial, considerando apenas a rede elétrica, não sem considerar a aplicação das estratégias de GLD, apenas com geração distribuída, a gente observa que valeria a pena o consumidor... é importante lembrar que hoje o consumidor ele se enquadra na tarifa verde. Atualmente ele está na tarifa verde. Então, valeria a pena ele fazer um investimento de geração distribuída. A gente percebe que ele teria um custo total de R$ 375.609, com custo de operação R$ 27.493, tendo painéis fotovoltaicos e o conversor e inversor. Aqui eu faço uma comparação do melhor caso, que é com geração distribuída, comparando com o sistema atual dele. Então, nesse gráfico, né, nessa figura, a gente consegue perceber que há aproximadamente 3 anos e 5 meses, todo esse investimento ele conseguiria reverter já. Aqui eu apresento, a gente percebe que o maior custo, ele de alguma forma, ele continua tendo com a rede, depois, por consequente, ele vai ter um custo, um segundo maior custo com os painéis fotovoltaicos, seguido dos conversores. Aqui eu trago que o investimento inicial é feito no primeiro ano, depois a gente tem um custo de operação do ano 0 até o ano 25, que foi o ano considerado, e que no ano 10 e no ano 20 deveria haver uma substituição dos conversores.
a gente vê que o custo de operação, nesse caso, não é tão grande, tão significativo. Nesse aqui, a gente verifica maior utilização da rede e maior utilização dos painéis fotovoltaicos. Aqui é perceptível como é significativo a utilização dos painéis fotovoltaicos, e também outra questão importante que vale ressaltar é que nos meses de outubro até março, como a maior incidência solar na cidade, automaticamente também há maior geração, e com isso a compensação e consegue ser utilizado por parte do consumidor comercial. Que é aqui, ó, esse caso aqui. Então, a gente percebe que ele solicitou da rede, mas que, de alguma forma, ele teve um excedente de energia. Primeira coluna, o que ele utilizou da rede, solicitou da rede. A segunda, o SOLD, é o que ele teve de excedente de energia elétrica. E o net metering, que é a terceira coluna, a gente percebe que é a compensação de energia que o consumidor comercial teria apenas inserindo geração distribuída, implementando geração distribuída no sistema dele. O segundo caso, a gente alterou apenas da tarifa verde para a tarifa azul. Também o melhor caso, vale a pena a inserção, a implementação de geração distribuída. Nesse caso, teve um custo de 441.467, com um custo de operação 39.379. Um pouquinho mais alto, mas mesmo assim a gente percebe que o retorno, comparando com a rede atual, seria em aproximadamente 3 anos e 3 meses. Aqui a gente percebe que com a tarifa azul, ele utilizaria mais a rede, e depois, subsequente, a gente teria um custo tanto do painel fotovoltaico quanto do conversor, que chega a se igualar praticamente. O conversor é um pouquinho menos. Aqui a gente consegue perceber também que o ano do capital, do investimento, seria no primeiro ano, e a gente já percebe que a questão de operação é um pouquinho mais significativa do que com a tarifa verde. E também no ano 10 e no ano 20 haveria uma substituição do conversor. Aqui a gente apresenta a parcela significativa da rede, como ficou baixa a parcela dos painéis fotovoltaicos, mas mesmo assim a gente ainda consegue perceber que no mês de outubro, novembro, até março também é o maior consumo de geração de energia. Aqui a gente percebe que não teve muita geração, não teve quase nada de excedente. Então, aqui o que foi gerado de energia foi basicamente utilizado. Então, não teve excedente de energia e não teve uma compensação de energia. Então, o que ele gerou, praticamente, ele utilizou. O terceiro caso, a gente foi configurado com rede, a tarifa verde, a gente retorna para a tarifa verde agora, com geração distribuída e com a estratégia de GLD, conservação estratégica, que é onde a gente substituiu a iluminação externa de vapor de sódio para luminárias LED. Nesse caso, a gente percebe que apenas a aplicação dessa estratégia de gerenciamento pelo lado de demanda não valeria a pena ou não precisaria fazer um investimento em geração distribuída. Então, por isso que o primeiro caso aparece apenas com a rede. Aqui, mais uma vez, apenas a rede utilizada, apenas a operação da rede da concessionária. Isso prova, mais uma vez, só a rede, não foi utilizado a geração distribuída nesse caso. Automaticamente aparece só o que foi solicitado da rede elétrica da concessionária, sem geração, sem compensação de energia. Agora a gente vai para o quarto caso, com rede tarifa verde, gerenciamento, quarto caso, desculpa, gerenciamento, aqui já volta gerenciamento distribuído,
com a outra estratégia de GLD, preenchimento dos vales. Então, nessa aqui a gente percebe que com a aplicação da outra estratégia de gerenciamento pelo lado de demanda, a geração distribuída valeria a pena investir em implementar ela juntamente com essa estratégia. Então, o melhor caso, a gente tem painéis fotovoltaicos ou conversor, num custo de 369.876 e um custo de operação de 26.956. Comparando com a rede, nesse caso, em 3 anos, em 5 meses também, o sistema se pagaria. Aqui a gente apresenta a questão do maior custo, continua sendo da rede, depois, por sequência, os painéis fotovoltaicos e, por final, o conversor. Aqui a gente percebe também o custo inicial é realizado no primeiro ano, custo de operação durante todo o tempo, e também a substituição do conversor no ano 10 e no ano 20. Aqui a gente percebe como é significativo a presença e a participação da geração distribuída a partir da geração de energia elétrica solar, né? Então, como é significativo nesse caso a presença da geração distribuída. Aqui a gente percebe, então, que o que foi solicitado pela rede, de alguma forma, o consumidor conseguiu gerar energia, tendo um excedente de energia e, com isso, tendo uma compensação de energia também. Depois, agora, o quinto caso, a gente volta para a tarifa azul, implementado com geração distribuída e a estratégia de conservação estratégica, que é a substituição das luminárias externas. Então, mais uma vez, tanto com a tarifa azul quanto com a tarifa verde, a gente percebe que apenas a aplicação dessa estratégia de gerenciamento pelo lado de demanda da conservação estratégica não se faz necessário uma implementação de geração distribuída. Só apenas a rede elétrica utilizada, apenas o custo de operação da rede elétrica da concessionária, mais uma vez, só a rede, e com isso também não tem geração de energia, não tem compensação de energia, não tem incidente de energia. E, por fim, a rede com a tarifa azul, com inserção de geração distribuída e aplicação da GLD de preenchimento dos vales. Então, a gente percebe mais uma vez que, nesse caso, mesmo mudando a tarifa verde para a tarifa azul, nesse cenário, valeria a pena fazer uma implementação, uma inserção da geração distribuída e da aplicação dessa técnica, nesse caso, desse consumidor comercial, com um custo de 446.569 e um custo de operação de 39.857. Fazendo comparativo apenas com a rede, todo esse sistema se pagaria em média em 3 anos e 3 meses. Aqui a gente apresenta o maior custo da rede e a questão dos painéis fotovoltaicos e dos conversores, que também praticamente se igualam. Mais uma vez, a gente tem um investimento no primeiro ano, um custo de operação mais elevado, considerando a tarifa azul, com a substituição do conversor no ano 10 e no ano 20. Aqui fica mais visível a presença da rede elétrica e da pouca utilização dos painéis fotovoltaicos e dessa geração de energia. E aqui a gente apresenta mais uma vez que, como foi gerado pouca energia, através da aplicação dessas estratégias, basicamente o que foi gerado foi consumido pelo consumidor, não tendo um excedente de energia, automaticamente não tendo uma compensação de energia. Então, aqui eu fiz um compilado da análise de todas as simulações, do primeiro caso com o ano de retorno, a tarifa verde, tarifa azul.
Então, a gente percebe que valeria a pena o investimento, diferente da tarifa que o consumidor se enquadraria. A gente percebe também que apenas com a gente utilizando a estratégia de gerenciamento pelo lado de demanda da conservação estratégica, indiferente da tarifa, sendo ela verde ou sendo ela azul, apenas com a aplicação já valeria a pena o consumidor inserir e implementar essa mudança essa mudança de hábito, essa mudança de equipamento. E com a estratégia de aplicação de geração distribuída, com a aplicação da estratégia de gerenciamento pelo lado de demanda de preenchimento de vales, a gente também percebe que valeria muito a pena o consumidor investir nisso e se deter nessas estratégias e fazer essa aplicação, essa inserção de geração distribuída. Então, a conclusão das análises é que, tipo, os consumidores comerciais, a gente percebe que com essa diferenciação tarifária, com esse controle de tarifa, ele poderia, juntamente com a demanda que ele pode contratar da concessionária, ele pode ter uma maior praticidade, uma maior otimização do sistema, se valendo dessas estratégias pelo gerenciamento pelo lado de demanda, assim como fazendo um investimento de geração distribuída para otimizar esse sistema dele. Então, ele ia melhorar a curva de carga e ele ia automaticamente melhorando a curva de carga, melhorando o seu sistema elétrico, ele teria um sistema não tão sobrecarregado e um sistema que fluiria melhor para ele. Juntamente, a conclusão que a gente tira é que a questão da análise tarifária, sim, é importante, e com isso ele teria uma maior consciência na tomada de decisão, podendo ter aplicação dessas estratégias, fazendo com que ele teria uma viabilidade técnica e econômica melhor do seu sistema. A sugestão para trabalhos futuros, então, é estratégia de gerenciamento pelo lado de demanda para consumidores comerciais de outras regiões do Brasil. Também poderia ser para consumidores comerciais em Santa Maria. Tudo isso porque cada consumidor tem um comportamento, então poderia, de alguma forma, ter um consumidor comercial com outra determinada especificação, uma determinada curva de carga, podendo ter aplicação dessas estratégias de LD de outra forma, com outras estratégias. Utilização de fontes renováveis com outras fontes, fonte eólica, biomassa. Então, foi utilizado fonte solar em Santa Maria porque é o que mais predomina e seria o mais sustentável hoje para o nosso sistema. E o comportamento do consumidor comercial para melhorar essas estratégias. Então, ter uma maior análise de todo esse sistema, um maior comportamento de todos os setores, de todas as empresas, e para poder fazer com que a gente planejasse outras estratégias para ajudar esse consumidor a aplicar no seu negócio. Aqui estão as principais referências bibliográficas utilizadas na apresentação. E seria isso. Muito obrigado pela atenção de todos. E agora a palavra é com vocês. Obrigado, então, Ana, pela apresentação, né? Então, já vamos passar de imediato para a fase de arguição, né? Como de praxe, a gente passa para o meio mais externo, né? Apesar da proximidade e da parceria do Paulo aqui com a FCM. Então, vamos passar a palavra então, para o professor Paulo, qual agradeço novamente o aceite e a participação. Beleza. Obrigado, Daniel. Obrigado, Itaúna, pelo convite. Tá? Eu fiz algumas considerações no texto, gostei do seu trabalho, tá? E fiz algumas considerações no texto aqui, depois eu te mando o PDF
Ele está pintado ali, bem pintado, cheio de coisas, mas não... Eu pintei, eu já vou deixar a legenda aqui, né? Eu pintei de amarelo coisas para me guiar no texto, e aí em vermelho ou outra cor ali eu coloquei comentários. Então, vai ter um monte de coisa pintada, não te preocupa. Tem os comentários ali onde precisa. O professor Zenira fazia um terrorismo, né? Colocava um monte de etiquetinha ali, e ficava olhando assim, meu Deus, né? Mas é mais ou menos um código de cores ali que ela... Tranquilo. Então, assim, eu fiquei com algumas dúvidas, né? E depois tem algumas considerações de texto mesmo, que aí eu não vou entrar aqui no mérito, alguma coisa de formatação, que precisa organizar, umas figuras que, no texto ali, a figura, na parte onde tu referenciava a figura, separou do parágrafo, e, enfim, algumas coisinhas assim, né? Algumas questões de português ali para ajustar. Aí depois tu olha isso no texto. Duas perguntas rápidas aqui, antes de entrar no geral ali, né? Eu queria ver como é uma coisa, eu acho que eu entendi, mas eu fiquei na dúvida. O dimensionamento da GD, né? O dimensionamento dos geradores, ficou a cargo do Homer ou tu definiu um limite de GD para cada... Foi definido. Eu encontrei só o limite do painel, não sei se eu me passei ali Eu acho que... Não sei se eu coloquei ali no trabalho. Posso ter passado direto também, tá? Mas eu vou verificar isso. eu vi alguns itens ali que tinha na parametrização do Homer, eu vi um limite de um valor de painel, né? Que era 200 e poucos Isso, watts, eu acho, cada. Tem dos painéis fotovoltaicos, da bateria e do conversor. Uhum. E aí depois aparece ali, que nem alguns casos que tu demonstra ali, né? Que teve injeção de potência na rede, outro que não teve tanta injeção de potência assim. Aí eu não posso ter passado direto ali, né? Mas eu não vi se era por causa do valor da geração, né, que tinha sido diferente, ou se foi em função da alteração da curva. Né? Isso que eu fiquei na dúvida. Né? Então, queria que desse uma olhada ali depois. Eu vou olhar também. Mas a questão da curva também, principalmente na conservação estratégica, também foi significativa para a simulação, né? Uhum. Por isso que tanto com a tarifa verde quanto com a tarifa azul não se faria necessária a aplicação de geração distribuída. Mas eu vou verificar e qualquer coisa eu coloco no trabalho. Uhum. Eu vou dar uma olhada também, ver se eu não deixei passar, tá? E aí eu comento ali também se foi o caso. Já vou conferir logo mas tranquilo. Deixa eu ver aqui. Então, análise das potências, modelagem. Que tu chamou ali, né, que tu tratou como sendo modelagem e análise, né, da curva típica. Eu não sei se a curva típica seria o termo, mas assim, essa curva foi extraída do medidor, tu fez um tratamento dessa curva e gerou uma curva representativa desse consumidor? Isso, eu peguei ali a conta de energia elétrica do consumidor comercial ali de outubro, referência de outubro de 2021. Aí eu peguei a ponta fora ponta e demanda ali e transformei ela para a curva típica. Transformei ela para consumo. Por isso que aí foi gerado. Oi, pode falar. Não, pode perguntar. Não, tu não utilizou a curva de demanda do cliente. Tu usou uma curva típica de um cliente comercial e aplicou os valores de demanda desse consumidor. Isso. Tá. Isso. Só complementando, Paulo, daí a gente cuidou, claro, para bater os valores de consumo e demanda. E daí a gente já fatura só 12 meses, então a demanda que estava, digamos assim, registrada por ponta, fora ponta, e o consumo, né, no mês, né, a gente fez a curva representar isso, né, para ficar coerente. Tá. Não, entendi. Foi a aplicação de uma curva típica de consumidor comercial ajustada para esse consumidor do estudo de caso. Isso, foi bem isso. Não, eu botei na minha cabeça, eu congelei ali como sendo assim, ela analisou as curvas de demanda desse cliente e criou uma curva típica para fazer só aquele cenário. Né? Tá, beleza. Tá, agora ficou claro aqui. Aqui, beleza. Aqui eu queria só te ouvir um pouquinho nesse ponto. Eu acredito que eu tenho já aqui, mas
nas tuas conclusões, vou fazendo um zigue-zague aqui, nas tuas conclusões, né, eu acho que tu podia explicar um pouco melhor, deixa eu só pegar o texto aqui, e eu queria que tu me dissesse, assim, retomando os teus objetivos, né, tu atingiu todos os teus objetivos? Peguei o texto, achei. A questão da aplicação das estratégias, a inserção de geração, foi atingido, assim, considerando toda a análise, toda a relação, a gente conseguir atingir os objetivos da análise desse consumidor comercial. Uhum. Não sei se te respondi. Respondeu, eu só acho que talvez dentro não está claro na conclusão. Eu acho que tu podia explorar um pouco mais a conclusão, porque os teus primeiros parágrafos ali, né, tu fala um pouco na vantagem dos consumidores comerciais, né, de alta e média, que eles possuem em relação à tarifa, o desafio do gerenciamento, né, fala no hábito, mas é mais uma contextualização, né? Tá. E aí depois, na metade do texto em diante, tu começa a trazer as tuas conclusões mesmo, né? Eu acho que de repente tu podia otimizar um pouco e trazer um pouco mais dos teus resultados, né? Colocar mais na conclusão, dar uma ênfase maior para os teus resultados. E daqui a pouco, nos teus objetivos, né, fazendo um link ali da conclusão com os objetivos, né, eu acho que algumas coisas, tipo configurar e aplicar no sistema de GD conectado à rede no Homer, né, é uma coisa que tu teria que fazer pelo fato de otimizar. Talvez isso não seja um objetivo, né, específico ali do teu trabalho, seria mais uma etapa, né? Tem algumas coisas tu poderia dar uma revisada, eu acho, nos objetivos específicos, né, para ver se realmente eles são objetivos mesmo ou são etapas do trabalho que tu teria que fazer de qualquer forma. Tá. Uma consideração, tá, sobre as tuas referências, né? Eu acho também, dá uma olhadinha, ver se tu consegue verificar alguma coisa, né, de trazer algumas referências mais atuais, né, pegando as referências específicas do teu trabalho, assim, o que trata ali a parte de gerenciamento de lado da demanda, enfim, o que tem mais foco no teu trabalho. Eu acho que a última é de 2017, se eu não me engano. E aí as outras referências mais atuais são normas, são PRODIST, são algumas coisas de ANEEL ou EPE, e a questão de tarifa, né? Então, tentar encontrar alguma coisa nessa janela aqui, né, de 17 até 21. Tem trabalhos que tratam disso também, né? Então, complementar alguma coisa com essas estratégias. E aí agora, indo efetivamente para o teu trabalho mesmo, né? Eu acho que alguns pontos ali tu poderia melhorar ali na tua metodologia, aquela figura ali que trata o teu fluxograma, a tua metodologia ali. Ali são as caixinhas tão soltas, né? De repente tu fazer um fluxograma mesmo, né? Desenhar um pouco melhor as etapas ali do teu trabalho, fazer um link com elas e explicar um pouco melhor ali no texto, né? Valorizar um pouco mais esse capítulo que é o teu trabalho, né? Porque assim, a revisão, isso é trabalho dos outros que tu está comentando, né? Então, dá uma valorização maior para o teu trabalho. Tá. E aí, aproveitando isso, acho que aquela figura 1, onde fala nas estratégias de GLD, né, é uma referência lá de 1985. Ok, tranquilo, não é problema. Eu acho que tu poderia pegar esta figura e completar, e criar uma figura nova lá no final, adaptar essa figura e desenhar ali na tua metodologia ou na tua análise de resultados a tua proposta, né? Pegar esta figura e complementar com essas estratégias que tu analisou dentro do teu caso. Então, tu cria uma figura de estratégia de GLD com as tuas contribuições. Então, pega essa figura 1 e complementa ela, expande ela com as análises que tu realizou. Aí tu começa a mostrar onde é que tu contribuiu, né? Pega aquela referência lá antiga que tu usou como base, complementa com alguma coisa das outras e traz o teu trabalho específico. Tá. Eu acho que por mais que tu tenha colocado ali no texto, deixou bem claro, né, que é uma pesquisa, ela é qualitativa, né? Então tu quer trabalhar com um cenário deste consumidor. Mas ela também pode ser extrapolada para outros, mediante as devidas adequações e análises, e eu acho que essa adaptação, essa complementação da figura, né,
com os resultados que tu traz, permite fazer essa extrapolação, né? Permite mostrar assim, o que eu estou propondo, onde é que vai entrar a GD ali, né? Tu tem ali preenchimento dos vales, tu tem mudança de carga com GD, que tipo de GD? Né? A GD fotovoltaica vai fazer isso aqui na curva de carga, e aí tu colocar o sistema de armazenamento de energia, ele vai mudar também aquele perfil, né? Então tu pode criar formas ali de melhorar o sistema, né, com essas estratégias de gestão. Tá bom, obrigada. E uma outra coisa, acho que também daria para explorar, é aquela figurinha, aquela tabela, eu acho que é a tabela 2, aquela que tu mostra na figura, no teu slide, lá no finzinho, comparando os resultados. A última tabela. Tá. Lá no slide 57, tu trouxe ela. Aquela tabela também, eu acho que tu pode valorizar um pouco mais e completar ela, porque tu colocou a estratégia, o investimento e quando ela se paga, né? Só tá o investimento total e o retorno. Eu acho que talvez ampliar essa tabela, colocar mais informações, né? Deixar ela mais completa, mostrando um pouco dos cenários que tu trouxe, um pouco dos resultados que tu trouxe em cada cenário. Tipo, tem energia injetada, não tem energia injetada, vale a pena ou não vale a pena, né? Tem algumas coisas nesse sentido que estão ali dentro de cada cenário analisado, né? E que se tudo isso for compilado numa tabela só, né, permite fazer uma comparação de uma forma mais amigável, vamos dizer assim, né? E aí quem está analisando assim, bate o olho e já vê alguns detalhes ali que não aparecem, né? Tu tem simplesmente, o retorno é isso e aquilo, beleza, eu vou trabalhar só com retorno, ok, eu vou fazer só essa aqui que eu não vou gastar nada, né? Eu vou fazer só a gestão ali da estratégica, né? A conservação estratégica, que eu não vou gastar nada, eu vou simplesmente mudar os hábitos de consumo. A melhor forma de fazer ali é mudar os hábitos de consumo e não ter custo nenhum. Mas aquele custo, aquele investimento, ele pode trazer alguns outros resultados e vale a pena, né? Tendo esse retorno ali, sei lá, 3, 4 anos, alguma coisa assim, ele vai ser útil, vai ser interessante e vai trazer outros benefícios. Então, daqui a pouco, colocar isso nessa tabela, ver as informações que são relevantes, né? Que são mais relevantes para esse estudo, a gente tenta explorar um pouco mais. Tá. Só um pouquinho, deixa eu achar mais um comentário aqui. Aqui, formato. E quanto à formatação do trabalho, eu não consegui mandar ele para a formatação, para a revisão da formatação. Por isso que ficou... Isso, daí depois eu acho que depois pega as considerações para depois no final a gente encaminha, né, para fazer a formatação, né? Isso. Né? Não, só algumas coisas que caíram fora, né? Alguns textos ali que caíram fora ali. Uma consideração só sobre o Homer, que agora eu estava passando os comentários aqui, achei um que eu marquei. Tem um trecho ali que tu fala, né? Logo na modelagem do software, ele falando. Que modelagem do sistema elétrico utilizado em software Homer, sendo uma das melhores ferramentas para avaliação do sistema de geração. teria outras, né? Mas tem uma base de comparação que outras ferramentas são utilizadas, né? Sendo ele uma das melhores. Não sei se precisaria dizer se que é uma das melhores, não sei se tu chegasse a comparar ou ver outros. Não, acho que dá para tirar essa parte.
Eu acho que não precisa dar tanta ênfase assim se não tem essa comparação, né, com outras. É porque teria outros softwares, né, para aplicação dessas estratégias. Mas aí eu modifico essa parte aí também. Tá. Uma coisa que eu achei aqui que eu queria comentar, tem as tuas figuras, figura 7 e figura 8, que tu traz as curvas de carga do sistema elétrico, né? Para dia útil, final de semana, o sistema sem estratégia nenhuma de GLD e o outro com a aplicação. Aí isso vale para outro. Como? Uma é só o sistema e as outras duas são com a aplicação das estratégias. Isso. Isso, 7, 8 e 9. Isso. Talvez fosse interessante, tá? Isso vale para o texto também, né? De repente, criar uma outra figura ou criar uma linha, né, mostrando a diferença, fazendo o comparativo, o comparativo, né? Porque ali tu traz assim, na figura, por exemplo, aqui na figura 8, né, apresenta a estratégia tal e na figura tal, apresenta a estratégia tal, com a qual é perceptível a economia na conta de energia automaticamente no valor pago da demanda de energia. Olhando a figura sem voltar na outra ali, a gente não percebe tanto isso, né? Não é tão perceptível assim. Sim. Tu vê que tem uma diferença, e aí eu montei uma figurinha do lado ali, de repente preenchendo ali de uma outra cor, fazendo a diferença entre as curvas e mostrando, olha, nestes horários aqui acontece a redução da demanda e essa área corresponde ao consumo, à redução de consumo. Para tu ter uma análise, assim, para mostrar aonde que essa estratégia vai ter resultado, tornar mais evidente isso. Porque ali no texto, assim, tu olha, é perceptível tal, tal e tal coisa, a economia na conta de energia, a gente está olhando a curva, né, de um dia útil, de um final de semana, então ela não dá para ver, assim, tão claramente, né, esse valor, essa redução. Naquela que tem estratégia ali com aplicação de redução do preenchimento dos vales, ali ela fica um pouco mais fácil, né? Porque muda o perfil. Né? Tá. Mas acho que vale criar uma figura também mostrando a diferença, ou incluir uma linha no gráfico para mostrar a diferença. Tá. O que é mais interessante. Estratégias. E aqui no texto agora também, né, tem 2 momentos, eu acho que tu cita ali no texto que é feito o esboço da metodologia, né? Não é mais o esboço da metodologia, né? É a tua metodologia. Então, por isso que eu disse, de repente rever aquele desenho, aquele fluxograma, o diagrama das etapas ali, né? Dá uma reorganizada, não trata mais isso como sendo um esboço, né? É a figura que representa a metodologia. A metodologia utilizada ou desenvolvida ou aplicada nesse trabalho e segue ela valorizando um pouco mais esse texto, essa expressão que foi utilizada. Tá. Eu acho que, assim, linhas gerais, tá, o que eu tinha para comentar aqui são esses pontos, né? E deixa eu ver só mais uma coisinha aqui. São esses pontos, tá? Depois eu te mando aqui o texto, a gente discute um pouco melhor ali, se precisar de alguma coisa, entender o que eu coloquei ali também, fico à disposição, tá? Devolvo aí, Daniel. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, por todas as considerações extremamente pertinentes, né? As quais, com certeza, a Ituano vai estar trabalhando aí para atender, né, na versão final, né? Então, passar para a professora Laura também, que eu agradeço imensamente também a disponibilidade e o aceite de estar contribuindo nesse processo. A palavra com você, Laura. Obrigado. Tá, bom dia. Então, primeiramente, agradeço o convite do professor Daniel e da Ituano. Como o professor Daniel comentou, a minha dissertação eu também trabalhei com software Homer, mas lá eu trabalhei com consumidores residenciais e com a tarifa branca. Então, espero que eu possa, com os meus comentários, contribuir com o teu trabalho, Ituano. Então, assim,
assim, no geral, né, o assunto, assim, do trabalho, eu acho que ele é bem pertinente. Eu acho que a maneira como, acho que tu escreve bem, né, dá para a gente conseguir entender tudo aquilo que está escrito, mas eu fiquei com algumas dúvidas, assim, mais na parte técnica em si, até porque eu já trabalhei com o Homer, então eu vou ter que fazer alguns questionamentos nesse sentido, tá? Mas primeiro, eu quero saber por que tu definiu que são os consumidores comerciais do grupo A? Tem uma justificativa para isso? Porque eu estava lendo e em alguns momentos eu me perguntei, existem mais consumidores do grupo A, existem mais consumidores do grupo B, por que o A, né? Eu acho que em algum momento do trabalho poderia ter essa justificativa. Por que tu escolheu esse grupo de consumidores? Tu sabe me dizer agora? Assim, eu primeiro foi definido ser consumidor comercial, né? Que era uma coisa que faltava, assim, um estudo sobre o consumidor comercial. E aí o grupo A foi definido de alguma forma porque o consumidor comercial do estudo de caso, ele também já estava classificado dentro desse grupo, né? Daí, Então, quando eu li o título, eu fiquei... No título, eu ainda estava na dúvida, né? Porque, na minha cabeça, sempre quando fala comercial, vem primeiro o grupo B do que o grupo A. Então, talvez no título vinha alguma coisa associada em relação ao grupo A, ou tarifa azul, tarifa verde, eu não sei. Mas que fique claro, assim, peguei o trabalho da Itaúana, eu sei que tipo de tarifação que vai aparecer, né? Que vai ser o consumidor de grande porte. Em Eu até relação... comentar isso, né? Porque foi uma ação que a gente fez ali com as empresas do parque, em Santa Maria e tal. E daí elas se enquadravam quase todas no grupo A, né? Daí por isso que a gente acabou direcionando também, Laura. Mas eu acho bem pertinente, daqui a pouco a gente altera o título, né? E deixa explícito que é grupo A, né? Em relação à estrutura, eu sou um pouquinho chata, Itaúana, com essa parte da estrutura. sem problema. Assim, o trabalho, no meu entendimento, claro, ele tem que ter uma introdução, uma revisão, uma metodologia, estudo de caso com os resultados. E eu acho um pouquinho complicado quando os alunos misturam isso. Tá? Por que eu estou te falando isso? Na introdução, tu vai fazer a contextualização, tu vai dizer qual que é o objetivo do teu trabalho. Quando tu vai para a revisão, tu vai revisar todos os assuntos que tu vai usar na tua metodologia. Então, o que tu tem que ter na tua revisão? Tu tem que ter estratégia de gerenciamento de carga. Beleza, tu apresentou. Concordo com o professor Paulo Ricardo, que algumas referências estão um pouco antigas. Daqui a pouco dá para te tentar achar referências mais novas. Tem que falar dos consumidores comerciais do grupo A. Eu não vejo necessidade de tu entrar no grupo B. E tu tem que falar da tarifa verde e da tarifa azul. E foi nesse momento que me deu uma certa confusão, porque tu falou tanto da tarifa branca na revisão, que eu fiquei na dúvida, mas é A ou é B? O que ela vai usar? Então, um bom pedaço da revisão tu vai conseguir diminuir, vai conseguir tirar, para colocar essas tarifas aí, a verde e azul. Tu precisa explicar elas, né? Por mais que todos os engenheiros eletricistas saibam, eu acho que dá para ter alguma coisa relacionada a isso na revisão. E a parte da geração distribuída, eu também não achei na tua revisão. Eu acho que seria importante ter um subcapítulo ali sobre a geração distribuída, porque esses são os principais assuntos que tu aborda na tua metodologia. Tá? Eu deixei tudo isso bem marcadinho, assim, bem organizadinho. Tu não vai... Acho que tu vai conseguir entender tudo isso que eu estou tentando te falar. E daí, depois, quando tu vai para a metodologia, é o lugar onde tu está aplicando... Aí é o teu trabalho, né? O que é o teu trabalho? Aí aquele fluxograma que o professor Paulo Ricardo comentou também, eu acho que tu consegue abrir. Não sei se tu tem acesso à minha dissertação, mas lá na minha dissertação eu fiz um fluxograma mais completo, vamos dizer assim. Tarifas, daí tu vai colocar tarifa verde, tarifa azul, GD. Que tipo de GD tu está usando? Tu definiu que é sistema fotovoltaico. Vai ter banco de baterias? Não vai? Então, tu já consegue ir abrindo cada uma daquelas caixinhas e tu vai ter um fluxograma bem completo. E quando alguém for olhar o teu fluxograma, vai conseguir entender exatamente tudo aquilo que tu fez. Quais estratégias de gerenciamento de demanda? Né? Não precisa deixar tão aberto, vou usar essa e vou usar essa. Então, acho que vai dar mais uma encorpado no teu trabalho nesse sentido, porque ali é o coração do teu trabalho, né? Aquilo que tu desenvolveu, é a tua metodologia. E daí a minha sugestão é que teu capítulo 4 vire o teu estudo de caso e resultados. Porque daí, depois que tu explicou o fluxograma no capítulo 3, tu vai seguindo aquele fluxograma e vai fazendo teus estudos de caso. Tá? Então, eu enxergo que seria mais ou menos assim em relação ao teu trabalho.
entrando mais ali na parte do... Não sei, tu ficou com alguma dúvida nessa parte? Não, tá tranquilo. Eu tô fazendo as anotações, mas depois qualquer coisa, quando eu pegar as sugestões de vocês ali, se eu tiver alguma dúvida, daí eu entro em contato. Tá. Mas tá tranquilo. Agora eu vou voltar lá para o começo, tá? Quando tu vai lá para o teu objetivo principal, o objetivo geral, eu acho que tu pode deixar ele mais geral, mais direto, tá? Porque tu fez um parágrafo ali com 7 linhas e quando tu fez a apresentação, tu foi separando. Então, acho que o teu objetivo geral é uma única coisa, tá? Aí eu deixei já ali, claro que são sugestões, depois tu conversa com o professor Daniel, o que seria teu objetivo geral, tá? E também dá uma revisadinha ali nos teus objetivos específicos, então. Tá. Em relação ao capítulo 2, que tu chamou de gerenciamento pelo lado da demanda, a minha sugestão é que tu chame de revisão bibliográfica ou fundamentação teórica. Por quê? Porque eu acho que tu pode colocar mais assuntos dentro desse capítulo, né? Essa parte de gerenciamento de demanda, a parte das tarifas, a parte da GD, então vai ficar mais geral esse teu capítulo aqui. Tá. E dei alguns cuidados, assim, que eu também passei por isso nos meus trabalhos. Cuidar suas referências. Eu acho que se der para evitar TCC, tu tira, tá? Pega uma outra referência, uma dissertação, uma tese. Tomar cuidado nesse sentido aí. E daí tu fez alguns comentários como que... Daí eu fiquei na dúvida, não sei se tu quis dizer exatamente isso. Que a GD, ela é considerada uma estratégia de GLD? Eu considerei ela como uma estratégia Tá. de gerenciamento. Foi considerada. Tá. Mas eu vou ler o trabalho e aí vou me atentar nisso. Tá. Aí minha sugestão para esse capítulo da revisão é lá no final tu ter um item tipo considerações finais do capítulo. Esse capítulo apresentou isso, e a partir de toda essa revisão foi feita uma metodologia, porque daí tu faz o link com o próximo capítulo. Tá? Em alguns lugares do teu texto, eu acho que falta esses links. Isso é normal, tá? Com o tempo a gente vai aprendendo essa parte dos links, que é tu tu começa e termina, começa e termina. E, na verdade, não, né? A gente sempre vai linkando uma coisa com a outra para a leitura ficar mais fluida. Tá. Aí agora, essa parte do Homer. Quando tu começa a falar do Homer, eu entendo que tu está fazendo uma revisão sobre o Homer. Né? Tu está explicando para o leitor como é que o software funciona, como é que coloca os painéis, como é que faz tudo isso, né? Uhum. Tá, aí eu acho que tem que pensar se isso também não entraria em um outro capítulo que não seria a tua metodologia. Lá em cima. Lá em cima, ou tu entra direto na tua metodologia com o Homer, não sei, tem que pensar. Porque quando tu coloca tudo isso do Homer na metodologia, tu acaba entrando com valores, né? Metodologia nunca é valor. Metodologia é uma estrutura. Aí o estudo de caso, que é onde entra ali com os valores. Aí não sei, tem que conversar com o professor Daniel como é que ficaria melhor essa parte aí. Tá. Mas de acordo, Laura, de fato, vai ser uma coisa que frisar bastante com a Itaúana, né? Apresentar um método independente dos dados, né? Dos dados a gente põe no resultado. Vai ser coisa que a gente dá para adequar, né, Itaúana? Tá, mas dá para então passar aquela parte ali do Homer que está na metodologia, passar ele lá para cima, lá para a revisão bibliográfica, que seria o capítulo 2. Ou até com um apêndice, talvez, um detalhamento. Talvez um apêndice. Um apêndice fica melhor, entendeu? Que nem na apresentação que tu pode ver que tu mal apresentou o Homer, né? Apresentou mais um método, depois os resultados. Tá, daí a parte do Homer ali, tu vai explicar como é que ele funciona, né? Pensando em alguém que nunca utilizou ele, então acho que apêndice seria mesmo a melhor opção. Daí tu explica ali como é que chega, tem as equações, né? Eu acho que ficou legal essa parte. Daí, por exemplo, tu entra ali no painel fotovoltaico, entra na bateria, então tudo isso vai para apêndice, tá? Tudo isso vai lá para o final. Isso não fica ali. Aí depois tu entra, daí sim, fiz a metodologia, o Homer está explicado lá
nos apêndices, e agora? Quem que vai ser meu estudo de caso? Aí começa com teus parâmetros da simulação. Quem vão ser meus dados de entrada? Tá? Meus dados de entrada vão ser o sistema, os painéis. Porque daí, quando chegou nesse item 3.5, que tu falou quem são teus parâmetros de simulação, eu fiquei na dúvida em relação ao que iria em cada um desses valores. Por exemplo, o sistema fotovoltaico, que foi, acho que a primeira pergunta que o professor Paulo fez. Como é que tu fez para dimensionar a GD, né? O Homer dimensiona, mas que opções tu colocou? Eu fiquei na dúvida achando que tu colocou só as opções que estão naquela figura ali, que eu acho que são poucas. Tá. Que tu botou potência de 0, 0,265, 1K, 10K e 20K. Não teve mais. Na simulação depois foi inserido mais. Tá, é isso que eu estava preocupada. Então, tu tem que, em algum lugar, tu tem que mostrar isso. A gente precisa saber que tu tá dando opções para o software. Porque quem faz a simulação é ele. Mas para ele fazer certo, tu tem que dar os valores. Paulo, no comentário, Paulo? Só complementando, Laura, eu estava repassando aqui, eu não encontrei, né? Aparece aparece nas figuras da simulação mesmo, né? Os valores ali, alguns valores de potência. Um sistema lá que foi de 50 kW, um sistema que foi de 10, mas não tem uma lista ali dos valores que foram utilizados, né? E nem os valores que foram dimensionados, enfim, para a instalação, né? Esse eu acho que eu quis encontrar ali e não encontrei. Tá, eu vou modificar, então, a figura e aí comentar também. E isso, tu vai colocar todas as opções que tu deu para o software, né? Porque senão daqui a pouco eu fico me perguntando, não tenho certeza, eu achei que era aquelas que estava ali, mas tu já me disse que não é, né? Tu deu mais opções. Então, acho que tem que ter essa informação aí. E em relação a todos os equipamentos, baterias, quantas quantidades tu colocou em relação às baterias? E agora, olhando aqui, eu me dei conta que eu não lembro de ter visto em algum lugar a referência dos preços, porque o Homer, o que ele faz? Ele faz uma análise de viabilidade. Então, tu precisa ter tirado o preço de algum lugar. Acredito que tu fez uma pesquisa de mercado. Então, daqui a pouco, lá na revisão, quando tu falar dos equipamentos, tu pode colocar, tal empresa vende por tanto, tal por tanto, tal por tanto, e nesse trabalho vai ser usado esse, né? Para o leitor saber de onde que veio esses teus valores ali. Tá. Eu não comentei os preços. Isso não aparece. Aí, eu deixei uma pergunta, essa pergunta vai junto, mas agora na apresentação eu me dei conta que eu tinha entendido errado. A curva de carga. Como a curva de carga apareceu lá em cima, quando chegou na hora dos estudos de caso, eu já não sabia mais onde estava a tua curva de carga. Porque veio aquela tua conta de energia ali, e eu não sei se ela não está atrapalhando mais do que ajudando. Porque daqui a pouco podia fazer um gráfico bonitinho ali, com consumo, com demanda, e escrever aquela explicação que tu deu antes, né? Que tu usou uma curva de carga típica, né? Daí explica de onde que tu tirou essa curva, e relacionando com os valores que tu tem de demanda e consumo, se chegou, então, nos valores de entrada para o Homer. Tá. Essa conta de energia também não daria para jogar ela para apêndice, então? Também daria para jogar para apêndice, se quisesse. Anexo, porque daí eu nem sei mais. Só coloquei ela para mostrar isso, até que foi uma pergunta do professor Paulo, da questão de onde eu tirei, como eu montei a curva de carga, né? E isso eu acho que precisa ter essa explicação, a explicação da curva com a curva típica, daí se tu colocar a conta para o final, ou fizer os gráficos com os valores de demanda e consumo, mas eu acho que faltou essa explicação. Porque daí, quando eu vi a primeira simulação no Homer, eu fui lá e somei para ver se teu consumo lá por mês dava certo com o valor que tu tinha na conta, né? Foi a primeira coisa, para ver se estava ok. Então, só para o leitor conseguir entender isso que tu tá mostrando. Tá. Daí, esses estão os teus dados de entrada, daí tu vem para as tuas relações de análise. Um problema que eu tive também na minha dissertação e que eu vi que tu teve aqui, quando a gente vai apresentando um monte de estudo de caso meio parecido, a gente vai repetindo as coisas, né?
isso acaba virando um problema, mas até hoje eu não achei uma solução para isso, porque a gente precisa sempre apresentar mais do que um estudo de caso. Mas a minha primeira pergunta é, tu não conseguiria fazer as duas estratégias junto? Num estudo de caso, ou tu fez e não valeu a pena? Nem tentei, vou ser sincera, não tentei fazer essas duas. Eu Daqui acho a que pouco, daria para tentar, para ver o que vai acontecer, assim. eu acho que daria, porque a conservação estratégica, a aplicação dela principal, trabalhei com a substituição dos equipamentos mais obsoletos. Então, o parque, como ele é novo e as empresas utilizam tecnologias novas, então a única estratégia assim da conservação estratégica que eu percebi seria a substituição da iluminação externa, que é mais antiquada, né? Seria a substituição dessa vapor de sódio pelas LEDs. E a outra estratégia de preenchimento de vale, sim, daí eu foquei mais em uma questão de planejamento e de gestão de utilização de carga, né, durante o dia. Então, acho que sim, acho que dá para juntar as duas estratégias. E aí isso cortaria. A gente ficaria com uma, Eu duas, ficaria com uma a três, mais, eu acho. quatro simulações. A gente ficaria com 4 simulações. Não, tu já tem 6, né? Isso. Mas juntando as duas estratégias, as Aí duas tu faria uma aplicações. sétima. Ah, tu diz deixar essas e aí inserir outra com as Ou duas daqui a pouco estratégias? ver o resultado que vai vir dessa, se for melhor, corta uma das outras. Tá. Eu não sei o que vai acontecer. Itaúna, aí eu já vou passar ali para a parte dos teus estudos de caso, tá? Tu começa com a rede, tarifa verde e GD. Tá, outra pergunta agora. Por que eles estão... Tu falou que eles estão enquadrados na verde, né? Hoje o parque é enquadrado na tarifa verde. Se tu comparar verde com azul hoje, qual que é melhor para eles? Tu fez isso? Para eles hoje, não fiz. Mas pelo estudo de caso das simulações, considerando as aplicações das estratégias, seria verde. Eu acho que quando tu Consegue ter uma diz ali maior na eficiência conta que eles estão na energética. verde, tu pode dizer que se tivesse com azul, pagaria tanto daqui a pouco, não sei quanto por cento a mais. Para ficar claro que eles já estão enquadrados na mesma, tá? Porque às vezes acontece que a unidade consumidora não está enquadrada na melhor modalidade tarifária. Tá. Tá, na tua primeira simulação, acho que tá ok ali, o valor que tu tem de quilowatt-hora dia, tá ok, tal, tu apresentou os resultados, achou a melhor opção. Fico na dúvida em algumas imagens do Homer, por exemplo, a figura 23, que tu apresenta o fluxo de caixa lá, o capital investido, substituição. Eu não sei até que ponto é importante tudo isso, sabe? Tá. Aí tinha que dar uma conversada com o professor Daniel para ver o que seria mais... Porque como se tu vai botar mais estudos de caso, tem algumas coisas que é meio lógico, né? Tu vai ter que substituir no ano 10, vai substituir no ano 20, porque daí agora tu vai apresentar como dado de entrada o inversor, substituindo a cada 10 anos. Então, eu não sei o que seria interessante apresentar isso. Tá, aí o teu segundo estudo de caso também tá ok, tá a mesma potência. Aí, quando tu vai para a estratégia ali de GLD, para o próximo estudo de caso, eu acho que aqui valeria tu mostrar como tu chegou no novo valor na nova curva de carga. Ah, tá. Tá? Porque eu fiquei na dúvida e quando eu olho aquele 1,7 kWh dia lá, eu acho que tem alguma coisa errada. Tu baixou de 266 para 1,7. Isso? Mas, a questão mas como é que baixou tanto? Considerando a potência das lâmpadas, vapor de sódio, considerando a questão também do reator. E aí, Então, eu acho que
E aí são 20 luminárias vapor de sódio 250. Na realidade, com essa potência vapor de sódio 250, considerando o reator, dá basicamente 300 watts, né? Então, a gente consegue ter essa diminuição por causa da quantidade dessa iluminação externa. Mas eu explico? Eu acho que faltou isso, porque daí tu tenta, porque dá um susto quando olha 266, aí tu coloca GD. Quanto que tu colocou de GD? Porque daí se for explicando ali, na verdade na figura até tá mostrando, né, quanto que ele tem. Na verdade ele não tem GD no primeiro estudo. Não todos têm pode. GD. Tu baixou de 266 para 1.7 só trocando as lâmpadas? Sim, foi ali, mas eu vou verificar isso. Tá, tu verifica então, se tiver tudo ok. Qual que tu tá falando? Eu tô falando da rede, tarifa verde, GD e GLD-CE. Tá. Eu vou verificar isso. Tá, então tu verifica, porque eu ainda tô achando que é muita diferença, porque é muita potência em lâmpada, não pode? Tá. E daí, se não for isso, tu vai ter que refazer a simulação, claro, mas daí tu explica como é que saiu daqueles 266 para o valor, que ou vai ser o 0,7 ou vai ser o outro valor, né? Tá. Vou verificar isso. Tá aí outra coisa. O teu rede, tarifa verde, GD, GLD, PV. Tá? Que é o teu item 4.5. Uhum. Ele continuou 266, não mudou o valor do consumo? Mas é que aí isso aí é o preenchimento de vales, né? A gente só deslocou a questão da... Daí ficou o mesmo consumo e mudou o pico. Isso, a gente só modificou a curva de carga. Tá. Então, Mas acho que também também eu vou explicar isso. Tá. Daí o outro vai ser igual, né? Vai ser o mesmo 1.7, porque tu tá repetindo, e o outro os 266. Daí no final, se tu fizer esse novo com as duas estratégias que a gente comentou, para ver se vai melhorar ou não vai melhorar, né? Aí tu coloca ele junto, e eu acho que também que dá para aumentar aquela tua análise em relação a todas elas, né? Para dizer qual que é o melhor e tal, as análises de resultados, que tu tem só o total investimento, ano de retorno, acho que dá para colocar mais coisas, né, em relação à potência do sistema e tal, se vai ter, se não vai ter. Uhum. Então, abrir igual o professor Paulo Ricardo comentou. Em relação à tua conclusão, eu acho que dá para dar uma melhorada nela. Eu deixei aqui algumas marcações. Assim, normalmente o aluno acha que o trabalho dele é o estudo de caso. O trabalho de vocês não é o estudo de caso. O trabalho de vocês é a metodologia. O estudo de caso é a aplicação da tua metodologia. Então, sempre quando a gente vai para a conclusão, a gente defende a metodologia, né? Porque tu podia ter feito 30 estudos de caso e todos eles chegassem num valor que tu não fossem viáveis, por exemplo, não ia invalidar a tua metodologia, né? Tu só está utilizando dados ali para fazer a tua simulação. Então, acho que na conclusão tem que dar, assim, uma olhada geral em relação a essa parte da metodologia. E como última sugestão, então, em relação às referências bibliográficas, daqui a pouco vê se tu acha alguma coisa, mais algumas outras referências bibliográficas, para dar mais uma... Acho que... E algumas, assim, mais novas, talvez, porque algumas coisas ficaram um pouquinho mais antigas. E eu não sei se tu colocou aqui, mas alguns trabalhos que utilizaram Homer, né? Porque, por exemplo, teve o meu, teve o do Murilo, que também foi orientado pelo professor Daniel. Eu acredito que ele também tenha outros que utilizaram o software Homer, então acho que dá para fazer isso, porque daí, durante a tua revisão, em alguns lugares, tu pode fazer essas comparações, né? O meu trabalho, Santos 2014, fez uma análise usando Homer, tarifa branca, consumidor residencial. Nesse trabalho vai ser utilizado o consumidor do grupo A, com as tarifas tais.
tem como diferencial estratégia de agenciamento pelo lado da demanda, que Santos não fez, porque daí também dá uma maior importância para o teu trabalho, né? Tu consegue mostrar o que já foi feito e consegue mostrar o que o teu traz de diferente em relação aos outros. Tá. Acho que falei bastante, mas o meu objetivo aqui era tentar contribuir, tá? Fazer com que o teu trabalho fique o melhor possível. Eu sei que quando a gente está ali ainda no período de mestrado, ainda a gente tem algumas dúvidas, mas eu acho que isso é natural. Eu não sei se está pensando em ir para o doutorado, mas a banca também é um aprendizado, né? Escutar tudo que os professores têm para contribuir. Eu vou mandar para ti. Se tu quiser marcar uma reunião comigo pelo Meet para tirar alguma dúvida, perguntar qualquer coisa, tá? Eu estou à disposição. Então, eu agradeço mais uma vez aí o convite por participar da banca. Espero que tenha conseguido contribuir com o teu trabalho. Com certeza, tanto o professor Paulo quanto você, a professora Laura, contribuíram muito. Eu fiz algumas anotações também, mas depois eu vou pegar o que vocês vão me enviar, daí eu vou me baseando. Com certeza contribuíram, sim, para eu melhorar o trabalho e para atingir o objetivo também, né, que é ter como referência esse trabalho, né. Então, pode ter certeza que eu vou melhorar o trabalho, vou considerar as considerações de vocês. E qualquer dúvida que eu tiver, eu entro em contato. Pode ter certeza. Não, perfeito, Laura. Agradecer, né, de fato, as contribuições, acho que bem pertinentes e que vão ajudar a aprimorar a versão final, né? Então, acho que, com certeza, todas vão trabalhar para atender todas, né? Então, Ana, eu vou pedir também o retiro da sala, que a gente vai fazer a deliberação, agora 9h30. Eu acho que tu pode voltar às 9h40. Daí tu volta e já leu a ata, tá? Eu vou encerrar aqui até, inclusive, a gravação. 9h45 eu volto, então. Não, pode ser 9h40 mesmo. Tá. 9h40 tá ótimo. Até porque tem compromisso ali. Obrigado.